Esse vídeo é patrocinado pela Alemanha Investimentos. Eles podem te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro na Alemanha e com algumas burocracias da chegada. Mais detalhes a seguir. É mais um Alemanizando Responde, o vídeo onde o Alemanizando responde as suas perguntas sobre a vida na Alemanha. Então, vamos a elas. Mas antes, se você veio pelo clickbait, se você veio pelo título, a gente vai chegar lá, calma aí. Mas primeiro já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste as outras perguntas também para dar uma aquecida antes de chegar em polêmica. E a primeira pergunta é: tem algum cantor, cantora ou banda alemã e que canta em alemão que vocês começaram a escutar recentemente? Sim e não ao mesmo tempo. Normalmente a gente não fica escutando coisas alemãs, muito menos coisas novas, né? Porque a gente é velho, a gente escuta as mesmas coisas que a gente escutava quando a gente era adolescente. Mas eu tô estudando alemão de novo, né? Como todo mundo sabe, eu falo isso em todos os vídeos. E aí eu tô numa playlist que eu achei uma cantora lá que eu achei a voz dela tão doce e agradável. Eu esqueci o nome dela, mas tá aparecendo aqui. E aí serve pra mostrar que a língua alemã não é tão quando as pessoas acham, né? Tá lá a menina cantando bem doce, canções sobre amor, bem fofo. Ah, muito fofo. Eu também não tenho nenhuma banda nova em alemão. Eu escutei várias bandas novas esse ano, mas nenhuma em alemão. Rodrigo não é velho, só eu. É, viu? Sou espírito jovem ainda. E, na verdade, a única banda alemã que eu gosto de escutar mesmo é a Seed. Eu gostaria de fazer aqui uma pequena observação de que o Seed está para a Alemanha, assim como o Jota Quest está para o Brasil. Mas eu acho divertido, tem uma coisa meio dancehall, inclusive tem um cara que canta em alemão com um sotaque jamaicano que eu acho fenomenal, então eu acho divertido de ouvir. Tem seu valor para aprender alemão também. E aí, já bem nesse ritmo, a próxima pergunta é se a gente tem indicação de séries ou filmes em alemão e se existe novela aqui, assim como existe no Brasil. A gente tá vendo Cleo, que é uma série bem legal, assim, é sobre uma antiga espiã da Alemanha Oriental, que daí cai o muro, ela vai atrás de vingança. É bem legal, assim, e muito bem feito, é super bem gravado, assim, a produção é bem bonita, as cores são bem vibrantes, eu tô achando bem legal. E é super bom pra treinar o alemão também, né? Porque é uma série em alemão. Sim. E é bom pra aprender história também, porque é sobre história e tudo mais. Tem várias outras, a gente tem aí post no blog e vídeo de vários filmes e séries, mas essa daí ela é recente, essa que a gente tá vendo agora. E se tem novela ou não, não tem exatamente como no Brasil, o Brasil é a referência mundial pra novelas, né? Eu suponho que o Brasil inventou, sei lá, América Latina pelo menos. Mas tem algo semelhante aqui, sim. Eu lembro quando a gente morava num apartamento que tinha TV a cabo, eu tava lá mudando de canal e tava passando uma coisa que parecia muito Malhação, assim, os adolescentes debatendo sobre o primeiro beijo, umas coisas assim. Mas eu não parei pra assistir. E uma série que é boa, porque ela é bem tranquila, assim, de ritmo, pra aprender alemão, é o primeiro contato, inclusive, que eu tive com novelas alemãs, que é a série Verbotene Liebe, né, o Amor Proibido, que é a história de dois rapazes que estão apaixonados. Não acho que na Alemanha seja tão proibido assim, né, mas sei lá, de repente na novela tinha algum drama aí de família, ou sei lá, porque eu também não posso dizer que eu assisti. Eu conheci uma pessoa que assistia e foi assim que eu fiquei sabendo que existia. O próximo assunto que está sendo requisitado aqui é que a gente fale sobre o planejamento financeiro dos alemães. Meio difícil de dizer o que as outras pessoas estão fazendo, mas a gente vai tentar o nosso melhor. É verdade, mas pelo que a gente observa, as pessoas elas não têm muitas dívidas, porque aqui a gente não compra muito em prestação, por exemplo. Então é mais comum as pessoas comprarem à vista mesmo, né? Guardar um dinheiro, aí depois tu compra as coisas à vista. Ou se são produtos muito caros, né? Por exemplo, sei lá, uma cozinha inteira ou uma televisão muito chique. É um carro. Aí tu pode fazer. Um carro à vista, eu acho. Aí em geral as pessoas fazem financiamentos, né? Em vez de fazer em prestações, tu faz um financiamento. Inclusive tem vários aí com taxa zero, por exemplo. Aí tu consegue pagar realmente em prestações, né? Pagar em valores menores por vários meses, como a gente costuma fazer no Brasil. Inclusive eu acho que eu já até vi estatísticas que o povo alemão, né, em média, tem menos dívida mesmo. As pessoas têm mais dinheiro na conta e menos dívidas porque elas têm essa forma mais pragmática de gastar dinheiro, sabe? Eu acho que faz parte da cultura alemã, sabe? Viver com o dinheiro que tem e não com o que vai vir, por exemplo. Então isso é uma coisa que a gente observa em geral. Aqui quase não se usa cartão de crédito, é uma coisa raríssima, né? Parcelar no cartão de crédito, o caixa não vai perguntar débito ou crédito, isso não é uma coisa que existe aqui. Existe cartão de crédito, mas não é habitual. E a gente tem uma amiga que trabalha na loja da Apple, na Apple Store, e ela fala que diariamente alguém aparece para comprar iPhone com dinheiro vivo. Então é meio isso, assim, é viver com o dinheiro que tu tem, como o Rodrigo falou, e não com o dinheiro que vai vir depois, né? Nunca ficar com dívidas ou o mínimo possível. A gente é meio assim também, né? Sim. Mas a gente era assim no Brasil também. Eu sempre fui Nós assim. somos alemanizados. Sim, eu sempre fui bem, mão de vaca, e daí isso ajuda a juntar dinheiro e comprar as coisas só quando eu posso comprar as coisas à vista. E a próxima pergunta é: onde que a gente pode investir e guardar o dinheiro que a gente não usa no dia a dia? Então, eu, por 10 anos, deixei o dinheiro parado na conta corrente como uma selvagem, porque eu achava que não fazia sentido colocar na poupança, porque a poupança aqui na Alemanha rende menos do que a inflação, né? Menos do que a inflação é melhor do que zero, né? Isso já foi um pensamento que não faz sentido nenhum, lamento, fiz isso. Mas assim foi a minha vida até eu conhecer a Alemanha Investimentos. É muito importante se preparar para o futuro desde já, e se tem alguém que pode te ajudar a ter uma vida financeira organizada como os alemães, é a Alemanha Investimentos. Eles oferecem um serviço de assessoria financeira totalmente gratuito e em português. O time todo é formado por brasileiros e eles não trabalham para nenhuma seguradora ou banco de investimentos, não. Então isso significa que a assessoria é
totalmente focada para ajudar você, porque eles te ajudam a selecionar os melhores contratos para o seu momento de vida. Por exemplo, se você mora na Alemanha e planeja se aposentar aqui, a hora é agora para pensar no seu futuro e começar a pensar num plano de aposentadoria privada para que você tenha um futuro mais confortável. E quanto antes você começar a pensar e agir em cima disso, mais dinheiro você vai ter investido quando finalmente chegar a hora de se aposentar. Mas mesmo que você não esteja planejando viver a longo prazo aqui, a Alemanha Investimentos pode ajudar você também, porque o atendimento deles foca em contratos flexíveis e que façam sentido com a realidade dos brasileiros morando aqui. E através da assessoria da Alemanha Investimentos, você vai poder investir o seu dinheiro de forma inteligente e vai parar de perder dinheiro anualmente. Porque sim, na Alemanha a poupança rende menos que a inflação anual. Então se você agir em cima disso agora, você vai ter menos arrependimento por ser alguém assim como eu que deixou 10 anos o dinheiro parado na conta corrente sem sentido nenhum e rendendo zero. Mas caso você tenha recém-chegado e nem começou ainda a guardar dinheiro, não faz ideia de onde você vai se aposentar, a Alemanha Investimentos também pode ajudar você a contratar não só os seguros obrigatórios na Alemanha, como vários outros seguros que vão deixar a sua vida mais leve por aqui. Então agende hoje mesmo a sua consultoria com a Alemanha Investimentos, você só tem a ganhar, todo o atendimento é totalmente gratuito, então não perde tempo e clica aqui no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado para você começar a cuidar melhor do seu dinheiro hoje mesmo. E falando em tendências, a próxima pergunta é que vocês comentem o que está bombando em Berlim, na Alemanha. Por exemplo, o consumo de algo local de comida, quais acessórios as pessoas usam, bebidas, músicas e tudo mais. Tendências em geral aqui na Alemanha, essa é a pergunta. Então já falamos aí sobre música, sobre filmes. E as outras tendências de roupa, acessório, eu não presto muita atenção, para ser honesto, não sei dizer. Tem uma roupa só que eu vejo todo mundo usando, os jovens, que é uma que tá escrito Los Angeles nas costas. Sabia que havia essa. Eu não sei qual é que era essa roupa, ela surgiu assim, puf, daí todo mundo usa tal dessa roupa que tá escrito Los Angeles em uma letra gótica no fundo. Eu não sei de quem faz essa roupa, não sei de onde veio, só sei que todo mundo usa. Vejo Los Angeles. Mas isso é coisa de adolescente aqui em Berlim, né? Eu nem sei se isso é uma tendência nacional. Deixa aqui nos comentários se nas outras cidades da Alemanha as pessoas estão usando isso. Eu só observei as pessoas usando e agora até meio que sumiu já. Porque agora as pessoas estão de casaco por cima da camiseta. Tá aí um bom ponto. Mas assim, eu gosto de deixar a minha mente vazia. Eu sei que isso é uma coisa meio ruim de dizer, não é que eu queira escolher a ignorância, mas assim, é muito ruído. Se eu for ficar acompanhando o que os outros estão fazendo, eu não me importo tanto. Então eu não noto as tendências de roupa e tudo mais, como a gente falou antes, ou eu falei antes, né? Eu não fico procurando músicas novas, assim, ó, arma na cabeça, eu não saberia dizer um cantor ou cantora que tá famoso bombando na Alemanha agora. Eu não faço a menor ideia. Também não. E eu gosto de permanecer assim, porque já tem informação demais nessa vida, né? E aí a única coisa que eu acompanho bem, porque isso me traz felicidade, são as tendências culinárias, né? E aí, eu falei que eu sou velha pra música, mas eu sou jovem pra internet, então eu fico olhando no TikTok o que as pessoas estão fazendo. E aqui em Berlim tem aberto muitos restaurantes com a temática de, tipo, padaria japonesa, né? Então, por exemplo, aquelas panquecas fluffy, que são super tendência no Japão, ou eram, sei lá. Agora estão super tendência aqui. Bebidas japonesas, coisa com matcha e tudo mais. Eu sinto que o Japão é o país escolhido do momento para culinária aqui em Berlim. Isso me agrada muito. Então, esse tipo de tendência eu gosto de acompanhar e de seguir, até mesmo porque muitas vezes essas tendências elas vêm e daí quando elas estão murchando, os restaurantes vão começando a perder a qualidade e tudo mais. Então é bom pegar na crista da onda, como dizem os jovens. É verdade. No mundo dos hambúrgueres, agora todos os hambúrgueres são smash, né? Só aqueles que são bem prensados, assim, que ele fica bem caramelizado. São smashed. Que eu acho gostoso, né? Mas meio que tá tudo virando smash burger. E outra tendência que eu gosto muito são, que já faz um tempo, mas eu acho que continua, assim, são as massas estilo chinês, assim, que eles às vezes até espicham com a mão e tal. E tem um molho extremamente picante. Isso é uma coisa que também me traz muita alegria. Então é o tipo de tendência que eu aprovo. E também coisas chinesas em geral, tipo dumplings, né? Tipo bolinhos recheados e tudo mais. É tudo muito gostoso e tá pipocando por todo lado. Inclusive, esse restaurante da massa chinesa é um dos exemplos aí de coisa que vai perdendo a qualidade, na minha humilde opiniãozinha. Quando tinha a primeira loja do Wencheng, a gente foi lá várias vezes, era uma delícia louca. Agora eles são uma rede, né? Então tem filiais desse restaurante pela cidade inteira. E o último que eu fui, que era lá perto da Warschauer Straße, tava horrível, a massa mal cozida, tava tipo, parecia um chiclete. Não gostei. Então sou muito feliz que a gente foi lá no restaurante original antes de virar uma rede sem alma. E continuando aqui com as nossas perguntas, o pessoal quer saber se a gente acompanha algum canal de YouTube alemão em alemão. Tem alguns canais que eu gosto de assistir, que costumam ser pessoas mais jovens falando de comida. Esse é um tema que eu adoro, né? Tem um cara que é alemão, mas de família vietnamita. A mãe dele veio direto do Vietnã. Então ele tem um conhecimento muito bom sobre esse tipo de culinária e aqui em Berlim tem bastante opção. Então quando ele vai nos lugares e fala que é bom, eu já confio, sabe? Então eu gosto bastante de ver o canal dele experimentando as coisas, né? Explicando as coisas e dando dicas. Então esse tipo de coisa eu gosto muito. E tem um outro cara que daí ele vai com os bro dele, assim, eu acho
acho engraçado ver, né, como as pessoas conversam mesmo, assim, bem casualmente em alemão, que é uma coisa boa para praticar também, alemão mais casual alemão mesmo. Das ruas. Mais das ruas. E o tipo de conteúdo que ele faz e eu mais gosto é quando ele sai para comer também. Então, especialmente, ele vai em um monte de lojas de doner kebab e vai experimentando todos e eles vão fazendo um ranking, sabe? Isso é uma coisa que eu acho legal de assistir. E todo mundo experimentando, cada um dá uma mordida, eles falam, nossa, que bom que é, ou que, esse aqui tá mais ou menos, enfim. Então, esse tipo de conteúdo é que eu assisto e eu não lembro do nome, mas daí a Elissa pode colocar aqui quais são os canais que eu tô recomendando. E esses dois canais são bem engraçados porque a gente pode ver como os alemães jovens falam como supla no Brasil, né? Que é enfiando um monte de palavra em inglês no meio. Verdade. Então é muito engraçado, tipo, sei lá, das ist sehr delicious, sabe? Eu não sei imitar. So nice! So nice. Assim, eu acho uma loucura, eu rio bastante. Mas a gente também faz isso em português, né? Sim, a gente e o Rodrigo, faz né? bastante isso. Então, quem sou eu pra julgar? Agora, eu não acompanho muitos canais de YouTube, mas eu tô no TikTok lá bombando. E eu sigo um cara que ele é, na verdade, americano e ele é imigrante aqui também. E aí ele fala em alemão. E é um alemão bem bom de entender, porque assim como a gente, ele é imigrante, tá aprendendo alemão depois de adulto e tudo mais, então vai ser um alemão mais dentro dos parâmetros das palavras que a gente conhece. Não vai ter nada muita loucuragem. E aí ele fala sobre comida também. Uau, que surpresa. Eu não sei porque que a gente tem um canal sobre Alemanha, a gente devia ter um canal só sobre comida. Enfim, e aí o que ele faz são receitas veganas. Então é bem legal, assim, pra entender. Mesmo se você não for vegano, mesmo se você não quiser fazer as receitas, é bom de ouvir e entender até porque ele tá fazendo as coisas, né? Então ele vai falando o que ele tá fazendo, ele vai falando os ingredientes. E aí é bem fácil de aprender bastante sobre comida, ingredientes, verbos, né? Cozinhar, fazer, cortar e tudo mais. A pessoa chega aqui, vai no supermercado e já sabe o que é tudo. Menos carne, né? Porque é um canal vegano. É verdade. A próxima pergunta, saindo um pouco da Alemanha, é: depois de tantos anos, ainda entendem as referências dos memes e piadas brasileiros? Continuam consumindo música brasileira atual? Não. Eu, na verdade, não consumia música brasileira nem no Brasil. Eu cresci sendo metaleirinha, né? Então eu sempre escutava as músicas em inglês mesmo e tudo mais. Então eu não acompanhava música brasileira no Brasil, não acompanho música brasileira aqui. Os memes, como eu falei antes, eu gosto de manter minha mente vazia. Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo no Brasil, de coisas assim que não são realmente importantes, né? Eu tô absolutamente por fora e aí às vezes acontecem umas coisas que eu fico totalmente embananada, tipo, teve aquele momento que tava todo mundo se referindo a todo mundo como casca da bala. E aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, o que é uma casca da bala? Tem uma bala cascuda no Brasil agora? O que tá acontecendo? Mas aí o Rodrigo me ajudou. Sim, porque eu me mantenho atualizado, né? Não se preocupem, eu trago pra ele essas informações mais recentes. Eu costumo assistir mais o Luigi ou o Orochi pra me manter atualizado, né? Em todas as maluquices que acontecem no Brasil, todos os memes, piadas e tudo mais. Aí, os principais eu trago pra eles. Então, não precisam se preocupar realmente que a nossa casa aí, pelo menos a gente vai entender as referências brasileiras. Em questão de música, eu meio que sigo a mesma veia, assim, eu ouvia mais músicas internacionais e até hoje continua sendo o caso. Eu vou fazer aqui também uma observação para não acharem que eu sou chatoleba, deixei o Brasil para trás. Lembra que eu falei que eu também não acompanho o que acontece na Alemanha, né? É só mente vazia. E agora, gente, chegamos na hora do clickbait. A pergunta é, qual a pior coisa que já te aconteceu aqui? E isso é maravilhoso porque foi um dia que eu pedi para vocês mandarem perguntas que fossem clickbaits, né? Então, muito obrigada aí, já veio até em caixa alta a pergunta. E, inclusive, se você tiver perguntas pro próximo Alemão não responde, deixa aqui embaixo. Agora, sei lá, não costuma acontecer muitas coisas ruins diretamente com a gente, mas eu lembrei de uma história que aconteceu comigo em 2014, que foi muito louca. Posso dizer que foi pior? Foi assustadora, mas não mudou em nada a minha vida, tá? Então não se preocupe. Mas vamos lá, o que aconteceu foi o seguinte. A gente morava em Braunschweig, e aí eu peguei o Ringbahn, que é o trem que dá a volta em Berlim, para ir até Charlottenburg, que é bem longe de Braunschweig. Porque em Charlottenburg tinha o apartamento que eu ia visitar, que era o apartamento que a gente ia morar. Então tudo isso para dizer que eu fiquei muito tempo no trem, né? E aí tudo pode acontecer, até porque o Ringbahn é um lugar bem louco. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu tava em pé, apoiada no vidro que separa a porta dos bancos, assim, né? E aí tinha um cara parado na outra porta, na minha frente, e aí entrou um outro homem com uma bicicleta na mão. E aí o que acontece? Era 2014, eu não falava alemão, e eu também não entendia alemão, né? A gente tava aqui há, sei lá, 6 meses. E aí, por algum motivo, que eu acho que tem a ver com a bicicleta, eles começaram a brigar verbalmente. Aí eles ficaram lá, sei lá, né? Isso era o que eu entendia na época. Tipo os personagens dos Snoopy, os adultos que ficam... Ou então aquele filme que é muito bom, inclusive, até pra quem tá treinando alemão, que é o Alemanha. Que mostra os imigrantes turcos chegando aqui em Berlim. Em Berlim não, na Alemanha em geral. E aí, como eles também não entendem alemão, todos os personagens
personagens alemães ao redor deles ficam... Esse filme é muito bom, assistam, é bem fácil de entender também. O fato é que eles ficaram batendo boca, e aí, eventualmente, um deles falou uma frase que eu entendi. Uma frase não, metade da frase. Ele falou assim, Deine Mutter, quer dizer, sua mãe. Né? Isso não é uma coisa agradável, eu não sei o que a mãe, né? O que ele falou que a mãe era. Porém, o que aconteceu foi que eles começaram a se socar no S-Bahn. E aí, assim, esse lugar que eu tô descrevendo pra vocês é basicamente um quadrado, assim, que tem uma porta de cada lado, né? E tem os vidros separando as portas do resto do vagão, até pra não bater vento e tudo mais. Então eu estava nessa mesma salinha, vamos dizer que ringue deles. Eu tava no ringue deles, no cantinho, assim. Aí eu meio que fui assim, nada está acontecendo, fui pra trás do vidro. Dá ré, né? Mas aí o que aconteceu? Eles se socaram tanto e eles começaram a lutar no chão, assim, foi um escândalo. E um deles pegou a cabeça do outro e bateu no vidro que eu tava me protegendo atrás. E aí voou o vidro pra todo lado. Ninguém se machucou, eu não vi sangue. Eu também, eu acho que eu entrei no modo de, isso não tá acontecendo. Então eu não tenho 100% das memórias. Mas alguém ligou pra polícia, obviamente, e quando a gente chegou na próxima parada, a polícia já tava lá. Porque as coisas são eficientes aqui, né? A polícia, ela vem em segundos, é impressionante. E aí a polícia chegou, e daí parou todo o trem. E nessa época, eu não sabia que quando tem o Polizeieinsatz, né? Que é quando a polícia para o S-Bahn, vai ficar parado até a polícia resolver. E eu tava com pressa, eu tinha que visitar o tal do outro apartamento, né? Mas eu não sabia, por um lado, que ia demorar tanto, e por outro lado eu tava muito curiosa também, fofoqueira. Então o que aconteceu foi que a polícia chegou, começou a tirar fotos do trem todo quebrado, e eu tô nas fotos. Eu tô lá tipo... com o trem todo quebrado. Essa é a história. Nada aconteceu, não mudou nada na minha vida. Só presenciou. Pra eles foi bem pior esse dia do que pra ti, no caso. Sim, eu acho que um deles foi preso e o outro fugiu. Eu acho que o da bicicleta não conseguiu fugir até porque ele tinha que empurrar a bicicleta e aí ele foi, assim, preso não, né? Detido. Sim, sei lá se ele foi preso. Mas como dito, eu não tinha como acompanhar a história toda porque eu não tava entendendo nada do alemão. Porém, foi isso que aconteceu. Foi uma coisa muito louca. E nunca mais aconteceu nada parecido. Acho bom fazer esse. Não é uma coisa que acontece sempre aqui, né? Pelo menos não na minha presença. A gente já viu as pessoas se estressarem nos trens e tal, mas nunca voltou a ser soco, né? Foi só, tipo, no máximo as pessoas gritando, coisas assim. Inclusive isso me lembra uma história que essa eu fiquei bem nervosa também. Que a gente tava no U-Bahn. No 8? Esse ano, no 8. E aí um cara, é sempre um cara, né? É sempre o... E daí, e aí ele tava se estressando com outro cara e aí eles começaram a berrar. Eles estavam brigando verbalmente, muito intensamente. E eu tava assim parada assistindo, né? Com a minha pipoca. E daí eu senti alguém pegar no meu braço. E daí era uma menina que pegou e se pendurou em mim, assim. Eu nunca tinha visto ela. Nervosa. Ela ficou com tanto medo. Ela não tinha nada a ver com a brother. situação, ela só tava lá presente, mas ela ficou apavorada. Que ela se abraçou numa mulher que ela nunca tinha visto antes. Aquilo me deu partiu meu coração, ver uma pessoa que ficou tão traumatizada, como seja lá o que foi que aconteceu com ela, que ela decidiu abraçar uma estranha no trem, né? Mas é isso, né? O trem tem várias coisas loucas, principalmente na madrugada. Acontece, não precisa ter medo do trem, não é essa a moral da história. São raridades, no caso. Em 10 anos a gente tem 2 histórias pra contar. Sim. E a última pergunta pra concluir numa nota muito feliz desse vídeo é como o canal afeta a nossa vida na Alemanha, especificamente. Eu acho que ele, na verdade, afeta muito positivamente, né? Porque o canal, ele nos inspira a sair mais de casa, nos inspira a pesquisar mais coisas sobre a Alemanha, visitar lugares que talvez a gente não fosse visitar, né? Tipo, cidades menores, ou coisa assim, ou regiões da Alemanha mais afastadas. Então, eu acho que a gente aprendeu muito sobre esse país por conta do canal, porque ele não apenas nos inspirou a fazer essas coisas, como ele também abriu algumas portas, né? A gente conheceu mais pessoas, ou foi chamado para alguns eventos que a gente não teria sido chamado. Então, eu acho que isso é muito bom, assim, o canal, em geral, foi uma coisa muito positiva que a gente fez e tornou a nossa conexão com a Alemanha mais forte do que seria sem o canal. E aí, aquilo que a gente sempre fala, né? A pessoa chega aqui, precisa ter hobbies, né? Assim, na vida, eu diria que precisa ter hobbies. É sempre bom. Mas a pessoa que chega aqui, não conhece ninguém, tá chegando numa vida nova, num país que não conhece, pra nós, na época, no começo, o canal era só um hobby, né? E aí foi um hobby perfeito, porque a gente pesquisava sobre... A gente foi fazendo todos os pontos turísticos mais famosos de Berlim. A gente estudava a história, aí a gente fazia um videozinho. São vídeos bem simples, bem toscos, assim, vocês podem ver no passado. Mas a gente tem dos principais pontos turísticos. Aí a gente foi aprendendo história, a gente foi aprendendo como são as coisas, a gente foi saindo, a gente se colocava na rua todo dia que era possível se colocar na rua. Verdade. Então tem coisas tipo sábado ou domingo que talvez a gente fosse ficar sentado vendo TV o dia inteiro no sofá, mas aí a gente tem que gravar. Ou a gente, como o Rodrigo falou, foi chamado pra fazer alguma coisa. E daí a gente sai, vê a vida, acontecem várias coisas e tudo mais. Então eu posso dizer que o canal fez a nossa vida ser melhor na Alemanha, com toda a certeza absoluta da vida. Então você que tá chegando aí, cria uma conta no Instagram e
se coloca a todos os dias que der, né? Eu sei que tem que trabalhar. Ir num lugar novo, mostrar no Instagram, pesquisa a história, conta, mostra os detalhes e tal. Talvez você se apaixone por gravar vídeo, talvez você se apaixone por fotografia, talvez você se apaixone por história, talvez você conheça outras pessoas fazendo isso. Enfim, pra nós foi muito positivo e eu recomendo a todos. Acabamos as perguntas pro vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, né? Como eles falaram no início, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí também que gostam de Alemanha, tem curiosidade sobre vida no exterior, talvez, né? Temos aí vários fatos interessantes nesse vídeo e até o próximo, né? Exatamente. Já deixa as perguntas aqui embaixo. Tchau! Tchau!